Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Graça e paz, tudo bem? Chegamos no mês de junho e é o nosso primeiro encontro online desse mês. E eu quero dividir uma palavra muito especial com você nessa noite, lá em Mateus, no capítulo de número 5, nos versos 1 a 12. E eu quero falar um pouquinho com você nessa noite sobre bem-aventurado nas fraquezas. Mateus, capítulo 5, versos 1 a 12, diz assim: E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, assentando-se, aproximaram-se dele os discípulos. Versículo 2: E abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo, e aí começa aquele texto que nós tanto conhecemos: Bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Versículo 6. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados de filhos de Deus. Versículo 10. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Versículo 12, para finalizar. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Bem-aventurados nas fraquezas. Vamos orar para Deus estar falando conosco nessa noite, nesse momento onde você deve estar reunido com a sua família, com os seus irmãos, seus amigos. Vamos adorar ao Senhor, recebendo a palavra do Espírito Santo nessa noite. Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, por mais um mês que começa, e nós queremos entregar as nossas vidas completamente diante do Senhor. Fala conosco, ó Pai, é o que nós te pedimos, diante dessa palavra tão especial, desse maná, desse banquete que o Senhor coloca diante de nós por meio da sua santa palavra. Que saiamos, ó Pai, daqui nessa noite, desse encontro, edificados, fortalecidos, animados pelo Espírito Santo do Senhor. Ao Senhor a honra, a glória e o louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem-aventurados nas fraquezas. Meus irmãos, ser bem-aventurado é o mesmo do que ser feliz, não é? Isso acontece quando nós agradamos a Deus. E no texto que nós lemos, nós vemos muitos tipos diferentes de bem-aventuranças. No entanto, a maioria delas, e é aí que eu chamo a sua atenção nessa noite, presta atenção nisso, a maioria das bem-aventuranças do texto que nós lemos nessa noite está associada ou estão associadas a fraquezas. Mas o fato é que nós vivemos em uma sociedade onde as pessoas têm medo de ser fracas, não é verdade? Nós não queremos ser fracos, nós queremos ser fortes. E normalmente nós não temos espaço para o fraco no nosso meio. Excluímos aqueles que nós pensamos que são fracos. E muitas vezes a sociedade até mesmo ridiculariza as pessoas que ela entende que são fracas. Os fracos muitas vezes sofrem bullying, né? Vamos dizer assim numa linguagem mais atual. São perseguidos, debochamos deles. E por quê, meus irmãos? Por que será que a sociedade ela age assim? Eu creio que muitas vezes a sociedade ela trata mal os fracos, porque os fracos nos lembram a derrota. Os fracos nos lembram o fracasso. E nós vivemos em uma sociedade que nos ensina desde pequeno que somente os fortes vencerão. Então nós passamos a viver num mundo de ilusão, onde nós queremos primeiro enganar a nós mesmos, dizendo que nós somos fortes,
E passamos então a vida inteira tentando provar para o mundo que nós somos fortes. E na verdade, meus irmãos, isso nos leva a querermos parecer. Então preste atenção nisso, não é? Muitas vezes nós queremos parecer para as outras pessoas que nós somos mais fortes. E nesse mais fortes, entenda que há muita coisa dentro disso daí. Eu não estou falando de força, de fibra, né? De talvez de garra, de muscular ou algo assim. Mas quando nós tentamos parecer mais fortes, nós também tentamos parecer mais sábios, nós tentamos parecer mais viris, né, dentro da força física, ou mais ricos, né, que é o que a mídia quer nos passar, que aquele que é mais rico é mais forte, ou mais bonitos, né, vivemos a ditadura da vaidade, da beleza e da moda, e muitas vezes entendemos que são as pessoas mais bem-sucedidas em tudo que agradam mais. Ou pelo menos, meus irmãos, queremos parecer assim para podermos agradar também. No entanto, aí quando a gente vai ler a Bíblia, e quando nós pegamos a santa palavra do Senhor, dá um nó na nossa cabeça, e nós ficamos muito confusos, porque no texto que nós lemos, parece que Jesus está nos ensinando que há dimensões da fraqueza que não são de todas ruins. Parece que há alguns aspectos na fraqueza que são bons. E no texto que nós lemos dá a entender que nem sempre ser fraco é uma coisa ruim. Ou melhor dizendo, nem sempre reconhecer a nossa fraqueza é algo ruim. E que nós deveríamos considerar na nossa vida como uma possibilidade. Às vezes nós precisamos reconhecer que somos limitados, que somos pequenos, que somos fracos. E esse reconhecimento é por si só uma virtude, é uma coisa boa para aqueles que se dizem servos de Deus. Imaginem então o Sermão da Montanha, que é o texto áureo da Bíblia. E Jesus ele começa esse sermão dizendo: bem-aventurado os que choram. Choro, meus irmãos, símbolo de fraqueza. Bem-aventurado os mansos. Mansidão, símbolo de fraqueza. E a Bíblia diz que eles são bem-aventurados e completa: bem-aventurados os humildes. Humildade, símbolo de fraqueza. Na nossa sociedade é assim. E Jesus ele vai na contramão dizendo que essas pessoas são bem-aventuradas. E todas essas são qualidades que nós identificamos como qualidades de muitas vezes de pessoas fracas. Fraco é o que chora, fraco é aquele que é humilde, porque nós somos ensinados desde pequenos que não podemos nos submeter ao outro, que não devemos ser escravos de ninguém. Realmente não devemos, não é? Não me entenda errado. Que não devemos ser atropelados por ninguém, que não devemos aceitar a coleira de ninguém. Aprendemos desde pequeno que ninguém deve mandar no nosso nariz. Aprendemos que nós devemos sempre impor a nossa vontade. Tudo isso a gente aprende na vida. Mas a Bíblia diz que não. A Bíblia vai na contramão desses ensinamentos e ela diz que às vezes a fraqueza ou o reconhecimento de que somos fracos pode ser uma coisa boa. E o apóstolo Paulo ele chega a dizer que quando ele era fraco é que realmente ele estava forte. Presta atenção nessa palavra de Paulo, porque ela é tremenda. É quando eu penso estar fraco é que sou forte. E a Bíblia nos ensina também nas palavras de Jesus que o maior no reino de Deus não é aquele que manda, mas o maior no reino de Deus é aquele que serve. Que coisa diferente daquilo que nós estamos acostumados. Que lógica é essa? Por que isso, né? Por que Jesus ele traz esse ensinamento? Por que será que a Bíblia obedece a uma lógica diferente daquela que nós estamos acostumados? Meus irmãos, eu quero te explicar hoje porque a lógica da Bíblia ela é diferente da nossa lógica. E eu quero te explicar hoje porque a Bíblia considera
como sendo força o reconhecimento da nossa fraqueza. Vamos tentar entender isso. Porque a Bíblia diz que bem-aventurados são aqueles que entendem que são fracos. Como é esse negócio de força da fraqueza? Onde é que está a força da fraqueza? Por que os fracos são fortes, segundo a visão bíblica? Em primeiro lugar, o fraco, ele é muito forte. Por quê? Porque ele não descansa, entre aspas, em uma pretensa e imaginária força que ele não tem. Quando nós reconhecemos a nossa fraqueza, nós não descansamos em uma força que nós não temos. Quando nós começamos a nos ver como fortes, nós começamos a acreditar que nós temos capacidades em nós mesmos que na verdade nós não temos. E a grande verdade é que, como a sociedade espera que todos sejam fortes, nós começamos a nos imaginar super-homens, super-mulheres. E muitas vezes nós só começamos a acreditar, ou melhor, nós começamos a acreditar que realmente nós podemos resolver toda a parada ruim que aconteça com nossa própria força. Mas quando nós tentamos fazer isso, nós descobrimos da pior maneira possível que não há autossuficiência em nós. Aprendemos que não é assim. Nós não resolvemos todas as paradas. A vida nos ensina que, na verdade, nós somos muito impotentes diante de diversas adversidades. A Bíblia ela começa nos ensinando, meus irmãos, que nós somos pó. A nossa matéria-prima já em si, por si mesma, não é uma matéria forte. Nós não somos feitos de aço, né? Nós somos feitos de pó. E aí vem uma doença e nos leva, vem uma depressão e nos derruba, ou melhor, agora, né, nós estamos aí na nossa quarentena, vem uma gripe e fecha o planeta, porque nós somos fracos. Vem uma onda do mar e varre uma sociedade, como nós já vimos acontecer no passado. E de repente os anos se passam e nós que sempre nos achamos muito fortes, muito autossuficientes, começamos a ver o nosso próprio corpo enfraquecer gradativamente. E olha que quem conversa com vocês aqui nessa noite é um pastor de 34 anos que já está careca, porque os cabelos já foram embora. O nosso corpo ele começa a enfraquecer com o tempo. Os problemas começam a surgir e nós acabamos descobrindo que sozinhos nós não conseguimos resolver nenhum deles. Que a Bíblia, meus irmãos, então nos ensina, aqui no Sermão do Monte, que aqueles que são fracos são bem-aventurados porque reconhecem que precisam de uma força maior para vencer as suas dificuldades. O que Jesus no Sermão do Monte está desejando nos dizer quando afirma que os fracos são fortes, é porque os fracos precisam reconhecer que dependem de Deus. E meus irmãos, quando nós reconhecemos que dependemos do Senhor, uma força sobrenatural é derramada sobre nós pelo Espírito Santo, de que aí sim, nós que somos fracos, conseguimos encarar e vencer qualquer adversidade, porque o fraco junto com Cristo é mais forte do que qualquer gigante. Davi nos ensina isso. Ninguém pode alcançar solução para todos os seus problemas sem antes se humilhar perante a potente mão de Deus, sem antes reconhecer quem o Senhor é. Ninguém pode alcançar uma cura ou um milagre se não estiver submisso completamente à vontade de Deus. E é isso que Deus quer nos ensinar no Sermão do Monte. A não sermos autossuficientes,
a reconhecer as nossas limitações. Em segundo lugar, a fortaleza nossa, ou melhor, a ilusão de que somos fortes, tende a gerar em nós um desprezo pelo outro. Nós nos tornamos pessoas piores quando nós acreditamos que somos fortes. A tendência do ser humano, meus irmãos, é desprezar aqueles que são mais frágeis. Primeiro, nós temos a tendência de nos imaginar mais fortes do que nós somos, e num segundo momento temos a tendência de desejar desprezar aqueles que não conseguem ser fortes como nós. É a síndrome do vilão. Se você assiste aí filmes, sei lá, desenhos que sejam, o vilão ele sempre é assim, não é? Ele quer massacrar o universo porque ele simplesmente acredita que é mais forte do que todo mundo. Até que aparece o herói que é mais forte do que ele, dá-lhe uma coça. E a vida faz isso com a gente. E nessa história nós é que somos os vilões. Reparem que coisa diabólica, meus irmãos, o diabo ele faz quando o diabo ele consegue fazer com que a gente acredite que nós somos fortes, que nós somos independentes de Deus, nós passamos a nos achar melhores do que os outros e logo desprezamos os outros. Quando nós achamos que somos muito mais fortes, passamos a ter problemas em nossos relacionamentos, passamos a olhar o outro com desprezo e nos tornamos em pessoas horríveis. E se você pensar comigo, esse foi o problema de Lúcifer. Esse foi o problema do diabo. Lúcifer era muito bonito em sua glória, em seu poder, em sua autoridade, o maior entre os arcanjos. E ele tem aquele pensamento: eu sou tão forte que um dia eu serei como Deus. E olha que coisa patética Lúcifer se transformou. Expulso do reino de Deus, envergonhado, transformado em uma coisa horrível e abominada por todos. E quando nós nos achamos fortes, passamos a ter uma síndrome de Lúcifer e acabamos nos tornando também em coisas horrendas. É exatamente desse tipo de pensamento que surge a soberba, os preconceitos raciais. Está tão em alta aí nas redes sociais, a questão do preconceito. É daí que nascem os desprezos das nações por outras nações. E é um perigo muito grande, meus irmãos, quando uma pessoa começa a se achar mais forte do que outra, ou pior ainda, é algo terrível quando um ser humano começa a achar que é forte. Essa onda que nós vivemos hoje de evangelho coach, é onde nós somos ensinados de que somos super, de que somos bons, de que temos virtudes tremendas. Olha, eu não estou aqui dizendo para você que nós não temos virtudes. Nós temos, claro. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Mas cuidado com o egocentrismo, cuidado com o narcisismo, cuidado com essas injeções anabolizantes emocionais que nós estamos recebendo nesse tempo. Isso tudo é muito perigoso e olha, é o caminho que Lúcifer andou para se achar independente de Deus e melhor do que Deus. Muito perigoso. A nossa espiritualidade, ela depende do reconhecimento de que somos fracos e que somos pó. O que a palavra de Deus, ou pelo menos a minha Bíblia me ensina, é que nós devemos reconhecer o outro como superior a nós mesmos. Procura lá na sua Bíblia, porque é isso que Paulo vai te ensinar, e é isso que Paulo me ensina. Mas é isso que muitas vezes nós não vivemos. E como nós nos tornamos pessoas terríveis, horríveis, quando nós começamos a nos achar grandes coisas. Davi, meus irmãos, ele começa em algum momento a achar que ele era bom demais, que ele estava acima do bem e do mal.
Afinal de contas, ele era um amigo de Deus, tinha intimidade com o Senhor, tinha a proteção de Deus. E olha como que Davi ele chega ao fundo do poço por causa da sua soberba. E ele só entende isso quando ele é confrontado pelo profeta na sua própria casa. E Davi ele se torna uma pessoa má, uma pessoa ruim, quando ele começa a acreditar que ele é alguma coisa. Quando ele perde de vista a dependência de Deus. Quando ele perde de vista a mentalidade de servo, que ele teve por muito tempo, né? E depois ele perde. E aí Davi comete adultério e tanta coisa ruim, entra em guerra com seu filho, tanta coisa ruim. Davi mata Urias. Existe um hino, meus irmãos, que é cantado nas Assembleias de Deus e que eu ouvi certa vez o pastor Ricardo Gondim citar. E esse hino ele diz assim: com tua mão segura bem a minha, pois eu tão frágil sou, ó Salvador, e não atrevo a dar nenhum só passo sem o teu amparo, meu Jesus Senhor. Precisamos reconhecer que precisamos o tempo inteiro, como crianças pequenas, estarmos sendo sustentados, segurando na mão do Senhor. Quando nós cantamos esse hino, meus irmãos, nós percebemos então que ele é uma expressão de fraqueza. Com tua mão segura bem a minha. E nessa música nós nos vemos frágeis, nos vemos como realmente somos, mas também nós vemos que nós somos fortalecidos quando nós estamos unidos em Jesus Cristo. Só há força em nós quando nós estamos unidos com Jesus Cristo. Só há força no homem quando ele está unido com suas raízes plantadas no Espírito Santo do Senhor, unidos quando somos um só com Deus, quando estamos no centro da vontade de Deus, quando reconhecemos a nossa dependência de Deus. O apóstolo Paulo lhe dizia que tanto realizar como fazer em nós vem de Deus. Ou seja, a força que habita em você e em mim, a força que nos leva a vencer qualquer adversidade, não é uma força humana, não é algo que está em mim porque eu sou grandes coisas, porque na realidade eu sou apenas pó, mas é algo que vem de Deus. Assim como a vida que está em nós, ela vem de Deus, no momento em que Deus sopra de si mesmo, do seu fôlego, no primeiro homem. A nossa força, ela vem do Senhor. E eu quero concluir dizendo que quando você estiver se sentindo frágil, quando você estiver se sentindo o menor dos menores, não se culpe por isso, porque na verdade, se sentir o menor dos menores não é algo ruim. Pode até ser para aquele que vive segundo os conceitos da sociedade e do mundo, mas para Deus, ou para aqueles que vivem em intimidade com Deus, é uma expressão de que nós valorizamos o agir de Deus em nós, o apoio de Deus, o socorro de Deus, a ajuda de Deus. O salmista ele olha para o céu e ele grita: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? E o salmista mesmo ele responde: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, porque Ele não deixará vacilar o meu pé, Ele não deixará que eu escorregue, Ele não deixará que a minha vida vá para o buraco. Ele é o guarda de Israel e Ele não dorme, Ele não deixará a lua me molestar de noite, nem o sol de dia, porque o Senhor é a minha sombra, é a minha direita, Ele vai comigo, Ele me segura pela mão. Então eu não tenho medo de dizer que eu sou frágil, porque eu necessito
de Deus. Amém, meus irmãos? Nós necessitamos de Deus. E quando nós reconhecemos que nós necessitamos de Deus, nós somos bem-aventurados. O Espírito Santo entra em nós com o seu poder e a palavra diz que nós somos cheios, preenchidos do Espírito Santo. E no texto original, meus irmãos, essa palavra, cheios do Espírito Santo, ela dá a ideia da vela de um barco. A vela de um barco, que ela fica normalmente assim, né? Vazia, reta. E vem então o vento. E o vento bate, preenche a vela e leva o barco em uma direção. Quando a palavra diz que nós somos cheios do Espírito Santo, quer dizer que só aí, só quando o Espírito Santo está dentro de nós, habitando em nós, quando estamos preenchidos por Ele, é que nós somos como um barco. Temos agora o combustível que nos faz andar, que nos faz vencer as ondas, que nos faz vencer as adversidades, porque as velas estão cheias do Espírito Santo, do vento do Senhor. E aí o barco, ele rompe as ondas, ele rompe as adversidades, ele rompe a escuridão da noite. Precisamos ser cheios do Espírito Santo e reconhecer que quando somos fracos é que somos fortes e bem-aventurados. Que Deus te abençoe, que essa palavra ela entre no seu coração, te dê ânimo, paz, coragem e direção nessa noite. Vamos orar? Vamos conversar com o Senhor? Ouça esse louvor e após o louvor nós voltamos para a nossa oração e para as considerações finais. A guerra, suscitai os valentes, forjai as espadas e lanças pra batalha. A minha força não vem de uma emoção, muito menos de uma ilusão. Eu sou forte, nada nem ninguém pode me deter. Vou partir pro vale da decisão, pra mudar de vez essa situação. Não há nada que me possa resistir. A minha força vem da minha fé, no altar eu permaneço em pé. Tudo posso naquele que venceu a morte. Diga assim o fraco, eu sou forte. Preparai a guerra, suscitai os valentes, forjai as espadas e lanças pra batalha. A minha força não vem de uma emoção, muito menos de uma ilusão. Eu sou forte, nada nem ninguém pode me deter. Partir pro vale da decisão, pra mudar de vez essa situação. Não há nada que me possa resistir. A minha força vem da minha fé, no altar eu permaneço em pé. Tudo posso naquele que venceu a morte. Diga assim o fraco, eu sou forte. Eu vou partir pro vale da
decisão pra mudar de vez essa situação. Não há nada que me possa resistir. A minha força vem da minha fé, no altar eu permaneço em pé. Tudo posso naquele que venceu a morte. Diga sim o fraco, eu sou forte. Diga sim o fraco, eu sou forte. Diga sim o fraco, eu sou forte. Senhor Deus, Pai amado, nós queremos agradecer ao Senhor pela palavra do Senhor que vem ao nosso coração nessa noite. Porque nós entendemos, ó Deus, que nós somos realmente fracos, mas quando nós somos preenchidos pelo Espírito Santo do Senhor, a nossa fraqueza se torna em fortaleza. Porque o Senhor pega aquele que é pó e transforma em um guerreiro. Porque o Senhor, ó Pai, é a essência da nossa força. Que não falte a presença do Senhor em nós. Que não falte a unidade do Senhor conosco. Nós precisamos disso, ó Pai. Nós dependemos disso. Louvado seja o nome do Senhor. Ao Senhor a honra, a glória e o louvor. Que vidas sejam fortalecidas aqui nessa noite. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Tenha um restante de semana abençoado. Nós vamos nos vendo aí pela manhã no nosso momento da palavra, sábado no nosso momento teológico, domingo com a nossa escola bíblica dominical com o pastor Yuri e à noite no nosso culto de adoração e celebração comigo que vos fala. Tenha então um dia, um restante de noite abençoado, bom descanso para você e sua família. Nos vemos na próxima, em nome de Jesus. E que agora o amor de Deus nosso Pai e as graças redentoras de Jesus Cristo, eterno Filho, as comunhões e consolações do Espírito Santo de Deus, seja conosco e com todo Israel de Deus espalhado pela face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém e amém.